O camp começou no domingo, dia 27 de abril, na rodoviária Tietê de São Paulo. Ao subir as escadas, já avistei um bando de marmanjos, com malas enormes esparramadas pelo chão, vestindo camisas de futebol americano de diversas cores e com seus respectivos nomes nas costas. Não os conhecia pessoalmente, pois nenhum deles havia sido convocado para a seleção que enfrentou o Chile em Foz do Iguaçu, mas sabia que se tratavam de meus novos companheiros de equipe. Ali estavam Marcos Rocha, do Ponta Grossa Phantoms, Henrique Montilha, do Rio Preto Whalers, Wellington Brandão, do Minas Locomotiva e entre outros. Alguns minutos depois, vi rostos familiares subindo as escadas centrais da rodoviária. Eram jogadores do Rio de Janeiro, liderados pelo coordenador ofensivo da seleção e atual head coach do Flamengo, Otávio Reutemann. Tivemos alguns contratempos na parte logística, já que o ônibus que trazia os jogadores de Curitiba atrasou algumas horas por conta de um sério acidente na estrada que liga a capital paranaense a São Paulo. Algumas horas mais tarde, já no caminho para Limeira, o ônibus da delegação enguiçou no meio da estrada. Depois que o motorista hasteou a bandeira vermelha, tivemos que nos espremer no ônibus que vinha do aeroporto de Guarulhos e trazia os atletas provenientes de terras mais longínquas, como Rio Grande do Sul, Cuiabá e João Pessoa. Com um sol de 30 graus e vários marmanjos suados que não tomavam banho há quase 24 horas, o ar-condicionado do ônibus resolveu dar um migué e fingiu que estava funcionando. Tenho certeza de que todo jogador de futebol americano do Brasil já presenciou algo parecido. Chegando em Limeira, fomos direto para o treino. A grande comari da nossa seleção foi o campo da Praça de Esportes Eduardo Basso, mais conhecido como Gigantão, um campo muito bem conservado na região sul da cidade. Ali, senhoras aposentadas, cracudos desempregados e crianças de pé descalços nos olhavam com uma mistura de admiração e medo. Estavam presentes também alguns jogadores do Limeira Tomahawk, equipe local de futebol americano, que prestavam atenção em cada passo dos jogadores e aprendiam com os drills passados pela comissão técnica da seleção. O primeiro treino foi leve. Conduzidos pela preparadora Isabelle Rodrigues, fizemos um trabalho de recuperação depois das longas horas de espera na rodoviária e no ônibus. Vale lembrar que os atletas norte-catarinenses como Thiago Dalcanalha e Rafael Junks haviam saído de casa às 7 da noite na noite anterior. Depois de cada treino, o time se dividia entre ataque e defesa. Enquanto a defesa ia jantar no bandejão do self-service sem balança, o ataque ficava em reunião no hotel, repassando o playbook e tirando dúvidas com os técnicos. Apesar de ter vencido quase todos os scrimmages nos treinos, era a defesa que ficava até altas horas em reunião. Teve uma noite que a defesa terminou a reunião às 11h45 da noite, sendo que o café da manhã estava marcado para as 6 da manhã do dia seguinte. Quando o cara é kicker e punter, ele vive vários dilemas. O primeiro tem a ver com o período de treino. No Pennsylvania Quakers, nós especialistas treinávamos em um campo separado do resto do time e tínhamos o limite de 50 bolas por sessão, para não estourar a perna e sofrer lesões por esforço repetitivo, causadas pelo chamado overkicking. 2 vezes por semana, por um total de 20 minutos, fazíamos nossos chutes com o time completo, simulando uma situação de jogo real. Os kickers não participam de treinamento com contato e, assim que terminavam os 50 chutes, eu virava funcionário do time, dando uma de waterboy, juiz, marcador de jardas, operador de play clock, estatístico e quarterback. Com a seleção não foi diferente. Além de kicker e punter, era ajudante da fisioterapeuta Isa, fazia a marcação das jardas, cantava faltas como holding, pass interference na lateral, fazia alguns handoffs para os running backs e filmava alguns drills. Além disso, dava uma de analista esportivo, fazendo reportes sobre a performance de cada jogador e também de relações públicas, atualizando a grande comunidade do FABR sobre o progresso da nossa seleção, com fotos e status updates no Facebook, e também contactando meus contatos na TV Globo e no Band Esporte para promover a seleção. O segundo dilema era a crise de identidade. Com o time separado em 2 ônibus, ataque e defesa, o especialista tem um livre-arbítrio. Na teoria,
O kicker é parte do ataque, pois anota pontos no placar, e o punter é um defensor, pois tem a função de safety a partir do momento que a bola sai de seu pé. No final de cada treino tínhamos as mini competições entre ataque e defesa, e eu, fazendo o papel de kicker e punter, vibrava com a vitória dos dois setores. Consequentemente, acabava passando uma imagem de vira-casaca para meus companheiros de seleção. No final, acabei me enturbando melhor com a defesa, porque o clima lá era mais contraído, afinal. A defesa dominou todos os treinos de ponta a ponta. O terceiro dilema é algo mais pessoal. Minha convocação foi muito polêmica, já que estava sem time desde 2011, quando me formei na Universidade da Pensilvânia e não fui escolhido no draft da NFL. Não havia jogado uma partida oficial desde janeiro de 2012, e apesar da proposta de times semiprofissionais de Nova York, tive que dedicar-me às longas horas de trabalho no mercado financeiro de Wall Street. A comissão técnica analisou dezenas de kickers e punters durante os combines pelo Brasil, e mesmo assim decidiu me convocar. Eu tinha férias programadas para Dubai na mesma semana do camp, e não hesitei em cancelar minha viagem, para estar mais uma vez com a seleção. Por ser muito participativo e vocal nas redes sociais de futebol americano, e por nunca ter jogado em uma equipe nacional, ganhei a imagem de jogador de Facebook. Minha missão em Limeira era ganhar o respeito dos melhores e mostrar para aqueles que nunca me viram jogar que meus 7 anos respirando futebol americano nos Estados Unidos não foram à toa. Chutar a bola oval é igual andar de bicicleta, e tenho plena certeza que provei a todos que mereço sim aquela vaga. O único ponto negativo da minha experiência em Limeira foi o Gauntlet Drill, tradução livre para corredor polonês. No final de um dos treinos vespertinos, o time inteiro se reuniu a 2 metros de distância de mim. A ordem era gritar todo tipo de insultos possíveis para desestabilizar o kicker, antes de uma tentativa de 47 jardas contra o vento e com o relógio zerado. Acertei as 2 primeiras tentativas e dei uma de Cristiano Ronaldo, fazendo um sinalzinho de silêncio com o dedo de indicador. Os jogadores decidiram parar com os xingamentos e, no lugar, gritaram Ryan, Ryan, Ryan. Aquilo realmente me desconcentrou e a partir dali, errei os 4 chutes seguintes. A ideia era criar um jeito brasileiro de jogar futebol americano. Por isso, a federação, juntamente com a Brazen, empresa de Marcelo de Paula e Bruce Daniels, resolveu montar um time super energético para treinar a seleção, unindo a experiência local e o retrospecto vitorioso de 3 dos head coaches mais vitoriosos do Brasil. Otávio Reutemann, do Flamengo Imperadores, Clayton Lovett, do Cuiabá Arsenal, e Brian Guzmán, do João Pessoa Espectros. Junto a eles, estava a experiência internacional dos jovens técnicos gringos, Casey Frost, Travis Silvers, Darryl Stewart e Ty Evans, que apesar da idade, com certeza fizeram uma contribuição duradoura no jogo de todos os atletas presentes. Quem administrava tudo isso era o head coach e enciclopédia Dan Miller, que deve conhecer de cabeça o nome, o sobrenome, o apelido e as características de jogo de uns 500 jogadores pelo Brasil. Fiquei impressionado com o nível técnico atingido durante os 4 dias de treino em Limeira. É verdade que ainda estamos muito atrás dos nossos oponentes americanos. Mas se você parar para pensar, em termos de técnica e estratégia, eles estão quase 150 anos na nossa frente nesse esporte. O que eu vi naquele campo na Praça de Esportes Eduardo Basso foi um time capaz de brigar de igual para igual com muitas universidades de terceira divisão dos Estados Unidos. Eu compartilhei o vestiário com quase 300 jogadores durante minha carreira em Filadélfia e San Diego, e nunca vi tanta vontade em um grupo. Apesar de não receber compensação financeira para jogar, o jogador da NCAA é um pouco mimado. Ele não precisa se preocupar com o equipamento. Tem um roupeiro que cuida disso. Ele não precisa se preocupar com a logística de viagem. Tem uma secretária para comprar passagem de avião da delegação. Ele não precisa se preocupar com a alimentação. Tem uma nutricionista e vários refeitórios de graça e sem balança para isso. Ele não precisa se preocupar com a academia. Tem um preparador físico e um treinador de musculação para isso. Por não ter nenhuma dessas regalias
e ter que tirar muito dinheiro do bolso para poder jogar, o jogador brasileiro entra em campo com muito mais garra e sangue nos olhos. Por isso, acredito que esse gap de 150 anos diminuirá rapidamente a cada ano. E dentro de uma década, conseguiremos formar uma seleção completa com atleta de primeira divisão da NCAA. Para um país que joga full pass desde 2008, deve-se aplaudir de pé o que se vê por aqui. O setor que mais encheu meus olhos foi o de defensive backs. Os atletas Bruno Rosa, Sapo, do Flamengo, Vitor Veloso, do João Pessoa Espectros, Guilherme Grutner, do São José Estepos, e Guilherme Bala, do Curitiba Hurricanes, têm faro de bola, excelente footwork e noção de jogo para competir com muitos DBs que eu já vi jogando por aí durante minha carreira na NCAA. Por ser uma posição relativamente fácil de aprender e na qual o atleticismo prevalece, diria que, depois de kicker e punter, é a posição com mais chances de mandar um brasileiro para a NFL na próxima década. Vale lembrar que o nosso defensive back número 1, Wesley Jardim, não pôde comparecer ao training camp, pois está estudando, jogando e quebrando recordes em Nebraska nos Estados Unidos. Também fiquei impressionado com a força dominante da linha defensiva, principalmente com os atletas Bruno Gardenal, do Storm, e Rafael J.B. Pedron, também do Storm. Já os conhecia do jogo de Foz do Iguaçu, mas não tinha parado para observar o quanto os dois são pontos fora da curva. A força física e o nível técnico da dupla está muito acima de todos os outros jogadores do Brasil, em qualquer posição. Infelizmente, os dois já têm idade avançada e, por ser um pouco undersized, não teriam chance de jogar na linha defensiva nos Estados Unidos. Como havia dito no lançamento do projeto FABR90, fiquei impressionado com a juventude da versão 2013 da seleção brasileira. Na seleção de Foz do Iguaçu, havia muitíssimos jogadores com idade entre 28 e 30 anos. Dessa vez, arrisco que a idade média do time rondou os 23 e 24. Destaque para os atletas Paulo Vitor Guimarães, do Storm, Vitor Garcia, também do Storm, que nasceram quando muitos companheiros já estavam calculando equações de segundo grau na escola. O lineman Henrique Montilha, vulgo Potranco, do Rio Preto Whalers, não viu o pênalti do Roberto Baggio na Copa de 94. Além das tradicionais panelas geográficas, jogadores do Rio almoçando com jogadores do Rio, paulistanos pegando carona com paulistanos, paraibanos dividindo quarto com paraibanos, etc., e posicionais, ataque contra defesa, notei uma divisão entre veteranos e novatos. Naquele ambiente, veteranos eram os atletas que haviam jogado contra o Chile em janeiro de 2012 e tinham foto no Facebook com a tal camisa amarela da Tractor. Havia meia dúzia de jogadores que participaram do Training Camp 2011, mas não foram convocados para a lista final. Depois de muita discussão entre os líderes dos veteranos, Delmer Zoski e Andrei Vargas, o Bill, ficou decidido que aqueles jogadores seriam tratados como qualquer novato, sem regalias. No penúltimo dia do camp, fizemos o ritual de batizado de todos os novatos da seleção. Com exceção de Ivan Reutemann, que foi waterboy voluntário em Foz do Iguaçu e se recusou a participar do batismo, todos os 40 e poucos novatos, incluindo o vovô da seleção Fábio Buchner, o Pantro, de 29 anos, foram aprovados no teste. Quero agradecer à comissão técnica e aos companheiros de seleção pela oportunidade. Me senti como aquele garotinho de 15 anos que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ficou deslumbrado com aquele esporte de gladiadores contemporâneos, que mais parecia um jogo de xadrez humano. Me senti jovem e realizado de novo, depois de tanto estresse, tantos contratempos diários no mundo corporativo de Nova York. Tenho certeza que meus companheiros de seleção, que durante a semana são advogados, analistas, veterinários, médicos, policiais, contadores, estudantes, engenheiros, personal trainers, professores, empresários, sentiram algo parecido. Ali dentro daquele campo, daquele ônibus, daquele hotel, todos esquecemos nossas contas a pagar, nossas profissões, nossos problemas, nossos medos e viramos parte de um todo. Ali realizamos nosso sonho de infância e poderemos encontrar nossos netos e bisnetos que fizemos parte da seleção brasileira do esporte que mais amamos. Obrigado a todos pela atenção e fiquem ligados no lançamento do meu livro, Vai Neguinho!
onde eu conto sobre as minhas experiências como um negro brasileiro jogando e estudando nos Estados Unidos e na Europa. O livro parte do momento que eu cheguei nos Estados Unidos como intercambista aos 15 anos e termina no dia da minha formatura, na University of Pennsylvania, aos 21. Um abraço a todos. Ryan dos Santos, kicker e punter da Seleção Brasileira de Futebol Americano.